Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Júlia Costa e hoje a gente vai fazer a resolução comentada das duas questões de ECA do exame 35 da OAB de 2022. A prova é da cor branca e as questões são 42 e 43. Primeira questão na tela, questão 42, a gente começa lendo o enunciado. Vamos lá. Maria perdeu a mãe com 2 anos de idade, ficando sob a guarda de seu pai Rodrigo desde então. Quando Maria estava com 5 anos, Rodrigo se casou novamente com Paula. Paula, contudo, nunca desejou ter filhos e sempre demonstrou não ter qualquer afeto por Maria, chegando até mesmo a praticar verdadeiras violências psicológicas contra a criança, frequentemente chamando-a de estúpida, idiota e inúmeras outras palavras alvitantes. Como exercia forte influência sobre Rodrigo, esse nada fez para cessar as agressões. A mãe de Rodrigo, Joana, portanto a avó de Maria, e a irmã de Rodrigo, Fernanda, portanto tia de Maria, após alguns anos percebendo tais atitudes, decidiram intervir em defesa da criança. Porém, as conversas com Rodrigo e Paula foram de mal a pior, não trazendo qualquer solução ou melhora à vida de Maria. Percebendo que não teriam como, sozinhas, evitar mais danos psicológicos à criança, Fernanda e Joana procuram você, como advogado, para saber o que poderiam fazer legalmente em face de Rodrigo e Paula. Com base no enunciado acima, assinale a opção que apresenta a resposta juridicamente correta que você, como advogado, ofereceu. Antes da gente ir ler as alternativas, essa questão é puramente lei seca, então a gente precisa consultar o artigo que vai dar a resposta à questão. O artigo, nesse caso, é o artigo 13 do ECA, que diz: os casos ou suspeita de confirmação de castigo físico, tratamento cruel ou degradante e maus tratos contra criança ou adolescente serão, vejam bem aqui essa palavra, obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Muito simples esse artigo, fácil de entender. Agora nós vamos às alternativas. Vamos começar aqui na alternativa A. Informa que, por ser Rodrigo o pai da criança e detentor da guarda e do poder familiar, a ele incumbe a educação de Maria, não cabendo à avó ou à tia qualquer intervenção nessa relação. Como vocês já devem imaginar, cabe a qualquer pessoa intervenção no caso de maus tratos à criança. Qualquer pessoa é passível de realizar denúncia nesses casos, de procurar as autoridades competentes. Então, essa alternativa, a gente já pode marcar aqui como errada. Na alternativa B, orientaria que procurassem o Ministério Público da localidade em que Maria reside, porque aqui está a pegadinha da alternativa, porque apenas este órgão tem competência constitucional e legal para intervir em situação de tal natureza. Muito cuidado com palavras apenas, somente, exclusivamente, porque é muito difícil quando elas estão certas. Nesse caso, não é só o Ministério Público que tem capacidade e competência constitucional para intervir na situação narrada no caso. Existem outros órgãos que podem também priorizar o bem-estar de Maria. Então, a B a gente já pode marcar como errado. Na alternativa C, orientaria que buscassem o Conselho Tutelar da localidade em que Maria reside, a fim de relatar a situação e solicitar a averiguação e as providências voltadas a cessar a violação dos direitos da criança. Aqui a gente já consegue perceber, primeiro porque a gente leu o artigo que diz sobre a obrigatoriedade do Conselho Tutelar, mas segundo porque é muito simples entender que primeiro você deve procurar aquele órgão que está mais próximo da situação. Então é fácil relatar a situação ao Conselho Tutelar e solicitar a averiguação. O Conselho Tutelar ele é o primeiro órgão que você tem para socorrer o direito das crianças e dos adolescentes. Então essa alternativa C
é a alternativa correta, a gente já pode marcar aqui, mas vamos descobrir por que a D está errada. Informaria que poderá ser ajuizado processo de anulação do casamento de Rodrigo e de Paula, dado que a sua omissão perante as agressões de sua esposa contra Maria permite tal providência em razão de prevalência do interesse da criança. Bom, os casos de anulação de casamento, eles estão previstos aqui no artigo 1550 do Código Civil. E nenhuma das hipóteses de anulação do casamento está presente essa prevalência do interesse da criança. São outras hipóteses que podem ser usadas na anulação do casamento, não sendo nenhuma referente ao direito das crianças e dos adolescentes. Portanto, aqui a gente também pode marcar como errada, ficando para a gente o gabarito da alternativa C. Agora a gente vai para a questão 43 aqui do nosso exame. Vamos ler o enunciado aqui. Eduardo foi adotado quando criança, vivendo em excelentes condições afetivas, material e social, junto a seus pais adotivos. Mesmo assim, Eduardo demonstrou ser um adolescente rebelde, insurgente, de difícil trato e convívio, o que nada abalou o amor e os cuidados de seus pais adotivos em nenhum momento. Hoje, com 19 anos completos, Eduardo manifesta interesse em conhecer seus pais biológicos, com o claro intuito de rebelar-se, repita-se, injustificadamente, contra seus adotantes. Sobre o caso acima, assinale a alternativa correta. Esse caso também é lei seca e absoluta. Então a gente pode vir aqui para consultar, nesse caso, o artigo 48 do ECA, que diz o seguinte: o adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes após completar 18 anos. A própria lei traz para a gente a resposta de todas as perguntas que a gente poderia ter. O primeiro, de que o Eduardo ele é maior de 18, então ele pode requerer essa origem biológica. Ele tem esse direito, então aqui já no caput do artigo é possível a gente ver que ele tem direito de conhecer a sua origem biológica e que ele não precisa de motivo. Aqui, ó, acesso irrestrito, ele não precisa de motivos para poder requerer esse conhecimento da sua origem biológica. Então a gente pode vir aqui nas alternativas, vamos lá. A alternativa A, Eduardo tem direito de conhecer sua origem biológica, seja qual for o motivo íntimo que o leve a tanto. Aqui a gente já tem o gabarito, né? Mas vamos às outras questões para a gente descobrir o erro das outras questões. A motivação para a busca do conhecimento da origem biológica é inválida, pelo que não deve ser facultado o direito ao acesso a tal informação do Eduardo. A gente viu no artigo que não é bem assim, o acesso é restrito e não precisa de motivação. Então aqui a gente já marca um errado aqui nessa alternativa. Próxima alternativa, alternativa C. A informação da origem biológica somente. Aqui é a mesma coisa da outra questão, né? Essas palavrinhas, somente, apenas, elas são para enganar muitas vezes. Então a gente tem que ser sempre cuidado com ela. Porque aqui ele diz, somente pode ser revelada em caso imperativo de saúde para a pesquisa do histórico genérico. Essa oportunidade nem mesmo é citada no artigo, muito menos é a única que pode ser arguida. Então aqui a gente também tem aqui já uma alternativa errada. Próxima alternativa, alternativa D. O conhecimento da origem biológica somente, novamente aqui a palavra somente, se revela caso necessário, caso o processo de adoção tenha alguma causa de nulidade. Não é isso que diz no artigo e muito menos é a única causa. Então, de novo, a gente tem uma alternativa
errado aqui, segundo o artigo. Então, nesse caso, nessa questão, a nossa alternativa correta ficou aqui, a letra A. Tudo bem? Pessoal, muito obrigado pelas questões de hoje e até o próximo exame.